Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no que é o processo de santificação na jornada cristã. Vamos tentar entender o que realmente significa ser santo, indo um pouco além do que se fala por aí, tudo com base num material teológico bem interessante. E olha só, o ponto de partida já é um tapa na cara, né? A fonte identifica um problema muito comum. Essa pressa de querer ir para os assuntos mais complexos, mais avançados, e no meio do caminho a gente acaba atropelando o básico. E isso, como vamos ver, cria uma base muito, mas muito frágil. Para a gente conseguir desvendar essa questão, nosso roteiro vai passar por 5 pontos principais. A gente começa entendendo por que esse básico anda tão esquecido. Então vamos lá. Por que o básico é tão esquecido? A fonte que a gente está usando traz um termo curioso para isso: evangelho gourmet. A questão é que essa falta de base, de fundamento sólido, é como tentar construir uma casa sem alicerce. Simplesmente não para em pé. Isso acaba deixando muita gente totalmente despreparada para lidar com os desafios espirituais mais sérios da vida. E aqui está o X da questão. Essa tendência de uma fé meio à la carte, sabe? Uma fé gourmet, onde cada um meio que monta o seu próprio cardápio espiritual, pegando só as partes que gosta mais, e é justamente isso que a fonte aponta como um dos grandes motivos da gente estar perdendo os fundamentos. Bom, para consertar essa base torta, é fundamental entender uma diferença que, olha, é decisiva. A diferença entre o ato da salvação e o processo de santificação. E nesse quadro, o contraste fica claríssimo. De um lado, você tem um novo nascimento, um ato instantâneo, um evento que acontece uma vez só e vivifica o espírito. Do outro lado, a gente tem a santificação, que não é um ato, é um processo, uma jornada que dura a vida inteira. É o trabalho diário de purificar a alma. Exato! A fonte bate muito nessa tecla. A salvação é a linha de partida, não a de chegada. Não é como se a gente aceitasse Jesus e pronto, acabou, já somos santos. Não, é aí que a verdadeira transformação pessoal começa. E isso tudo leva a gente para uma pergunta-chave, né? Se santificação é um processo contínuo, o que, afinal de contas, significa essa palavra santo? Para entender isso de verdade, a gente precisa voltar lá na origem da palavra, no grego, ágios. E o significado original dela, gente, muda completamente a nossa perspectiva. Ser santo não é só sobre ser puro, é sobre ser separado para uso exclusivo de Deus. E aqui vem o pulo do gato. A gente costuma pensar que o contrário de santo é pecador, certo? Mas, segundo essa lógica, não é. O verdadeiro oposto de santo é comum. Ser santo é ser tirado do uso comum e separado para algo especial, exclusivo. Isso é muito, muito profundo. Ok, então se santidade é esse processo de separação do que é comum, onde é que essa batalha acontece dentro de nós? A resposta, segundo a nossa fonte, está na alma. Esse modelo aqui ajuda a visualizar essa jornada. Dá para ver que mesmo depois que o espírito é revivido no novo nascimento, a alma continua sendo um campo de batalha. É um território disputado, sabe? E é exatamente aí que a luta da santificação acontece. O ponto crucial é esse. O espírito pode até ter sido ressuscitado, mas a alma ainda carrega as sementes da vida antiga. A santificação é então esse processo de jardinagem espiritual, de arrancar essas ervas daninhas, uma por uma, dia após dia. Tá, mas como se vence essa batalha na alma? Como isso funciona na prática? É isso que nos leva aos passos práticos do processo que a fonte chama de o caminho da libertação. A instrução bíblica para isso é bem direta, é uma ordem. Fazei, pois, morrer a natureza terrena. Percebe que é uma ação? É algo deliberado, um comando para a gente subjugar ativamente aquilo que é comum, que é mundano em nós. E essa diferença é sutil, mas é gigante. Uma coisa é matar, que é instantâneo. Outra, bem diferente, é fazer morrer, que é um processo gradual. Não é como virar uma chave de luz, é mais como ir diminuindo a força de algo aos poucos, até que não tenha mais poder sobre a gente. Isso não são conceitos abstratos no ar. A fonte aponta para áreas bem específicas da vida, como as listadas em Colossenses. Esses são os campos de batalha concretos, onde esse processo de fazer morrer acontece todo o santo dia. Então fica bem claro, né? A verdadeira liberdade não é um evento mágico que acontece uma vez. Ela é o resultado, a consequência dessa escolha diária e consistente de separar cada área da nossa vida para o uso exclusivo de Deus.
E isso amarra tudo perfeitamente com aquele princípio tão conhecido. A verdade é o que liberta, mas não é conhecer a verdade uma vez. É um relacionamento contínuo com ela, aplicando-a dia após dia. É esse processo que, no fim das contas, traz a liberdade. E assim, toda essa análise nos deixa com uma reflexão final, para levar para casa. Se santidade é esse processo de separar o que é comum para um propósito exclusivo de Deus, a pergunta que fica é: o que na nossa vida ainda está na prateleira do comum, só esperando para ser separado e ganhar um novo propósito?